Oi pessoal, quanto tempo, né? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje vamos ter uma aula diferente. Vamos ter uma aula teórica bem completa com o professor Andreas Gombert sobre a teoria por trás dos cálculos de concentração final, produtividade e rendimento. Bons estudos! Um bioprocesso industrial, existem vários elementos envolvidos. Desde o estoque de células que tem que ser propagado, e o número de células, a população de células aumentada até que se possa chegar ao bioreator propriamente dito, onde a conversão de substratos em produtos vai ser realizada. Nós temos uma divisão desse bioprocesso nas fases de upstream e downstream. Mas esse curso foca no que acontece dentro deste bioreator industrial aqui no centro da figura. E nesse bioreator, as células vão crescer, vão consumir os substratos e vão gerar os produtos de interesse. E eventualmente também produtos que acabam sendo gerados, mas que não são interessantes, produtos indesejados. Nós podemos avaliar um processo como esse através de 3 parâmetros principais, que são a concentração final do produto aqui dentro, a produtividade nesse reator e o rendimento, ou a conversão de substrato em produto. As condições ótimas para um processo industrial, que são, no final das contas, um conjunto de variáveis como quanto tempo o processo deve durar, qual a temperatura na qual ele deve ser conduzido, qual deve ser o valor de pH, quais concentrações de substratos devem ser usadas, como esse processo deve ser conduzido na forma batelada alimentada ou na forma contínua, e outras variáveis. Ou seja, esse conjunto de variáveis, de condições, vai levar a resultados diferentes no processo. E como é que nós avaliamos se uma situação ou se um conjunto de condições é melhor do que outro? Através desses 3 parâmetros: concentração final do produto, produtividade do produto de interesse e rendimento do produto de interesse. Aqui vocês têm os nomes em inglês, titer, rate e yield, de propósito, porque as iniciais T, R e Y formam uma sigla que é fácil de nós decorarmos, que é a sigla TRI. Nós veremos logo a seguir que não é possível, num processo industrial, nós maximizarmos esses 3 parâmetros ao mesmo tempo. A concentração final de um produto, a produtividade ou a velocidade com que o processo acontece e o rendimento, que é a quantidade de produto formada pela massa de substrato consumida. Se nós almejarmos maximizar um dos 3 parâmetros, acabamos normalmente sacrificando os outros 2. Então, o que acontece numa situação industrial é que nós temos que encontrar o melhor compromisso entre esses 3 parâmetros. E esse melhor compromisso vai depender da natureza do processo. Então, por exemplo, se num dado processo, você tem um produto que é muito difícil de ser purificado e que o downstream, as etapas de purificação, representam grande parte do custo de obtenção desse produto, provavelmente nós teremos que privilegiar o titer, a concentração final do produto, que tem dimensões de massa por volume. Quanto maior for a minha concentração final de produto, mais eu vou facilitar as etapas de downstream, de purificação, e mais eu vou diminuir o custo dessas etapas. Esse é o caso quando nós temos um cultivo, por exemplo, de células animais para produzir moléculas terapêuticas. Então, nesse caso, a purificação dessas moléculas representa um custo muito alto no processo e, portanto, temos que privilegiar essa concentração final de produto. Produtividade. A produtividade ela tem dimensões de massa por volume e tempo. Então, quanto mais rapidamente eu conseguir produzir alguma coisa, quanto menor o tempo de processo, maior vai ser a produtividade, porque vejam que o tempo está no denominador. A produtividade ela tem relação com o volume de bioreator que eu tenho disponível numa indústria. Então, quanto
quanto maior for a produtividade do meu processo, menor tem que ser o volume de bioreator e, portanto, menor o meu investimento inicial, que é chamado de CAPEX, né? Capital Expenses, quer dizer, menos dinheiro eu tenho que gastar para construir a fábrica. E o rendimento, que é definido como a massa de produto formado pela massa de substrato consumido, é um parâmetro que deve ser privilegiado nos casos em que o substrato representa uma grande fração do custo final de produção, né? O exemplo aqui é a produção de etanol combustível, por fermentação alcoólica, usando a levedura Saccharomyces cerevisiae. Nesse caso, a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, né, seja através do caldo ou através do melaço, deve ser totalmente consumido, porque o substrato representa 70% do custo de produção de etanol combustível. Portanto, a gente tem que aproveitar ao máximo. Portanto, o denominador, que é um delta substrato, né, deve ser o maior possível, mas também a massa, né, o delta produto no numerador deve ser o maior possível. Quer dizer, eu tenho que achar o máximo de rendimento, eu tenho que fazer com que o meu substrato seja esgotado no final do processo. O que vocês veem aqui nessa figura, de novo, são alguns exemplos de bioreatores industriais, né? Um com menos asepsia, que é o do canto direito superior, que é o usado, por exemplo, na fermentação alcoólica industrial. Um com mais asepsia, que é o do canto direito inferior, que seria uma indústria farmacêutica, por exemplo, né? Com um alto grau de asepsia, vocês veem o nível de limpeza, o operador vestido, né, apropriadamente, os tanques de aço inox e o esquema de um bioreator genérico no canto esquerdo inferior. No canto esquerdo superior, vocês veem curvas típicas, né, das variáveis x, s e p. X é a concentração celular, p é o produto e s é o substrato. Agora, concentração celular eu só tenho uma, né? Então esse X acho que está claro para todo mundo. P é o produto, mas qual produto? Né? Normalmente nós estamos interessados no produto de interesse, aquele que nós queremos gerar. Não quer dizer que o micro-organismo ou a célula somente formem esse produto. Há produtos paralelos indesejados sendo formados, né? Isso é basicamente inevitável. E o S, hein? O meio de cultivo industrial ou o meio de cultivo de laboratório tem vários ingredientes, vários substratos, né? Qual é o S que está representado aqui? Então, normalmente nós escolhemos um S que é o que nós chamamos de substrato que vai se esgotar ao final do cultivo, né? É aquele que vai limitar o crescimento quando as células saem da fase exponencial e que será esgotado quando as células entram em fase estacionária. Então, eu acompanho normalmente esse substrato. Os outros substratos que existem no meio de cultivo, que podem ser 50 substratos diferentes, estarão em excesso e, portanto, não serão esgotados. Vamos falar um pouquinho, então, sobre meios de cultivo, né? O que existe dentro de um meio de cultivo industrial. Para isso, nós temos que primeiro olhar o que existe dentro de uma célula, né? Porque o meio de cultivo ele deve prover a célula daquilo que ela precisa para se desenvolver. Então vejam aqui 3 exemplos de composição elementar de células microbianas: bactérias, leveduras e fungos filamentosos ou bolores. Vocês notam que em torno de 50% da massa seca de uma célula é carbono. Depois nós temos uma certa quantidade, 7% de hidrogênio, em torno de 10 a 12% de nitrogênio, depois fósforo e enxofre, e em ordem decrescente nós temos uma grande parte da tabela periódica dentro de uma célula microbiana. Em muitos casos, a água que é usada para o preparo do meio, ela já fornece grande parte desses elementos químicos necessários para que as células possam se desenvolver. Mas os nutrientes, quer dizer, os elementos que estão presentes em maior proporção, né, de cima para baixo, os primeiros, devem ser adicionados a essa água para compor o meio de cultivo industrial. Olhando para a célula microbiana agora sob um outro ponto de vista, não em termos de elementos químicos, né, de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, mas em termos de macromoléculas,
Vejam aqui nessa tabela o que nós temos. Nós temos que metade da massa seca de uma célula, nesse caso aqui uma célula bacteriana, 50% dessa massa seca é constituída de proteínas. Depois nós temos polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. São essas as 4 principais categorias de macromoléculas que existem numa célula, né? Proteínas, polissacarídeos ou carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Então, nessas quatro categorias de macromoléculas é que vão entrar os componentes, né, que a célula precisa sintetizar para crescer. Por exemplo, para fazer proteínas, a célula precisa fazer aminoácidos. Né? Para fazer carboidratos, a célula precisa fazer monossacarídeos. Para fazer ácidos nucleicos, a célula precisa fazer nucleotídeos. Então, vocês veem que são processos basicamente de polimerização. Né? Primeiro a célula sintetiza monômeros e depois ela os polimeriza para obter essas macromoléculas. Os lipídios são uma categoria ligeiramente diferente, não são necessariamente polímeros, mas também, né, são constituídos dos mesmos tipos de elementos químicos, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, etc. E finalmente, essas 4 categorias de macromoléculas, elas serão usadas para montar as células, né, para montar as organelas que as células contêm dentro delas. Do lado esquerdo vocês veem uma fotografia obtida por microscopia eletrônica de uma bactéria e do lado direito uma fotografia obtida por microscopia eletrônica de uma levedura. Né? Então nós temos um procarioto na esquerda e o eucarioto na direita. Os procariotos eles não contêm organelas celulares. Né? O citoplasma dos procariotos é basicamente o ambiente intracelular comum a todas as moléculas que existem ali dentro. Já os eucariotos, como a levedura do lado direito, têm as suas células organizadas, compartimentalizadas em organelas. Né? Então, é possível ver um vacúolo, é possível ver o núcleo, é possível ver mitocôndrias, é possível ver retículo endoplasmático e assim por diante. As macromoléculas das quais nós falamos no slide anterior, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, são então os constituintes dessas organelas celulares, ou, no caso da célula procariótica, são os constituintes das diferentes moléculas que se encontram nessa célula procariótica. Os meios de cultivo são formados por 3 tipos de nutrientes, né? Os macronutrientes, os micronutrientes e os fatores de crescimento. Os macronutrientes são aqueles que as células precisam em maior quantidade. Os micronutrientes são aqueles que as células precisam em pequeníssimas quantidades. E os fatores de crescimento são moléculas prontas que as células precisam obter do meio de cultivo, porque elas não são capazes de sintetizar essas moléculas. Exemplos, né? Nós seres humanos não somos capazes de sintetizar em torno de 10 aminoácidos e nós precisamos ingerir esses aminoácidos na nossa dieta. Né? Isso seriam para nós fatores de crescimento. As leveduras, por exemplo, precisam da presença de várias vitaminas no meio de cultivo, porque elas precisam dessas vitaminas e não são capazes de sintetizá-las. Mas as leveduras, por exemplo, não precisam de aminoácidos no meio de cultivo, porque elas têm a maquinaria metabólica necessária para sintetizar os 20 aminoácidos proteinogênicos. Então a questão dos fatores de crescimento depende muito de que tipo de célula nós estamos estudando. Um comentário importante aqui é o seguinte: os micronutrientes não é porque eles são exigidos em menor quantidade que eles são menos importantes. Né? Às vezes a célula precisa de uma quantidade mínima de cobalto, por exemplo, mas se nós não acrescentarmos essa quantidade mínima de cobalto, elas não serão capazes de crescer. Então, a importância dos macro e dos micronutrientes ela é igual. A questão apenas é que os macronutrientes são necessários em maiores quantidades. Nessa tabela, nós temos alguns exemplos de macronutrientes encontrados na natureza e em meios de cultivo. Então, por exemplo, o carbono. Né? O carbono está presente em praticamente todas as moléculas orgânicas. Como é que nós fornecemos carbono para as células num cultivo? Na forma de, por exemplo, açúcares, né, glicose, na forma de ácidos orgânicos, como o ácido acético. E também existem fontes complexas de nutrientes, como o extrato de levedura e peptona, que contém carbono.
O nitrogênio, que é um outro elemento importante, né, que as células precisam para sintetizar, por exemplo, proteínas, né, todos os aminoácidos contêm nitrogênio, o nitrogênio é fornecido para as células na forma de, por exemplo, sais de amônio, na forma de sais de nitrato ou na forma de compostos orgânicos nitrogenados, como, por exemplo, os próprios aminoácidos. Fósforo é fornecido na forma de fosfatos, enxofre é fornecido na forma de sulfatos e assim por diante, né? Então, todos esses tipos de compostos a gente precisa ter num meio de cultivo para que as células possam se desenvolver. Mais de uns, menos de outros, dependendo do tipo de célula. Vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de substrato limitante. Então, dentre aqueles vários substratos, né, que nós vimos que existem dentro de um meio de cultivo, existe um deles que é mais importante, talvez, porque ele vai ser limitante do crescimento em algum instante do cultivo. Mas vamos entender melhor o que é isso. Existe muita confusão em relação a esse conceito de substrato limitante, né? Porque vocês vão ler em muitos lugares que nesse cultivo que está representado, por exemplo, nesse gráfico que vocês estão vendo, o substrato limitante é, por exemplo, a glicose. Isso não é exatamente verdade. O crescimento exponencial pode também ser chamado de crescimento ilimitado. Ele pode ser chamado de ilimitado porque justamente não há nenhuma limitação nutricional. As células crescem com velocidade específica máxima durante essa fase exponencial. E elas não estão limitadas pela falta de nenhum nutriente. Agora vamos imaginar aqui que no instante T1, né, quando as células saem da fase exponencial e entram na fase de redução de velocidade, como vocês podem ver no gráfico, nesse instante T1, vamos supor que não exista nenhuma inibição acontecendo, né, que o motivo pelo qual as células saíram da fase exponencial seja exatamente uma limitação nutricional. Então, quando as células atingem essa concentração X1, que vocês estão vendo, o substrato que está sendo representado no gráfico atinge uma concentração S1. No momento em que o substrato atinge a concentração S1, essa concentração S1 não é mais grande o suficiente para manter as células com o crescimento em velocidade máxima. Então o que acontece é que a partir do instante T1, nós temos um crescimento limitado, né? Limitado pelo substrato S1. E como é que nós sabemos que é justamente o substrato S1 e nenhum outro que limita o crescimento das células? Por quê? Porque no instante T2, né, o substrato S1 é exaurido e isso coincide com a entrada das células na fase estacionária. Então vejam, de novo, no instante T2 esgota-se o substrato S1 e é o mesmo instante em que as células entram em fase estacionária. Mas a limitação do crescimento ocorre a partir de T1. Ok? Então, entre T1 e T2, nós temos crescimento limitado pelo substrato S1, que não está em concentração grande o suficiente para manter as células crescendo com μ igual a μ máximo. Uma outra forma de nós enxergarmos esse conceito de substrato limitante é voltarmos a um dos estudos feitos pelo Jacques Monod, que resultou no chamado modelo cinético de Monod, né? Então, esse pesquisador ele fez uma série de estudos com diferentes micro-organismos em diferentes condições. E como vocês veem nesse gráfico do lado esquerdo superior, existe uma relação entre a velocidade específica de crescimento μ, né, que tem unidades de 1 sobre hora, e a concentração do substrato limitante S em miligramas por litro. E através dessas observações, né, empíricas, Monod propôs a equação 5, que vocês veem aí no canto inferior direito, né? Então existe uma relação entre μ e S, que é uma reação hiperbólica. Esse modelo ele é muito parecido, né, em termos matemáticos com o modelo de Michaelis-Menten, que vocês devem conhecer de cinética enzimática. No entanto, se por um lado o modelo de Michaelis-Menten é um modelo fenomenológico, baseado, né, num estudo do mecanismo da reação enzimática, esse modelo de Monod aqui é um modelo puramente baseado em observações experimentais. Então o que ele faz é ajustar uma equação, né, de uma hipérbole para dados experimentais, como vocês podem ver no gráfico
do lado direito inferior. Então nós temos uma série de pontos experimentais e uma curva ajustada. Isso significa basicamente ajustar dois parâmetros, né? Mi máximo e Ks. Mas o fato é que vocês notam que, né, por essa curva do lado direito inferior, acima de uma concentração de substrato que a gente está chamando aqui de S crítico, a população cresce com Mi igual a Mi máximo. E quando a concentração de substrato está abaixo do valor de S crítico, o valor de Mi, da velocidade específica de crescimento, vai caindo de Mi máximo até zero. Então, isso é o que acontece no final da fase exponencial. Quando as células saem da fase exponencial e entram na fase de redução de velocidade por uma limitação nutricional, é como se nós estivéssemos no eixo horizontal aqui, no S, caminhando da direita para a esquerda, né? Ou seja, de altas concentrações de substrato para baixas concentrações de substrato. Quando nós cruzamos o S crítico, da direita para a esquerda, é quando nós cruzamos também, né, naquela curva de crescimento, o instante em que as células saem da fase exponencial e entram na fase de redução de velocidade. Vamos retomar o exemplo que nós discutimos na aula passada, e que é um exemplo em que eu não tenho nenhum produto sendo formado, né? Eu só tenho o crescimento da população, o crescimento das células, X em gramas de massa seca por litro, e a concentração do substrato limitante S, né, em gramas por litro. Vocês observam que quando S atinge zero, que é no instante 8 horas, as células entram na fase estacionária, né? Então, provavelmente, o S é o substrato que passa a ser limitante quando as células saem da fase exponencial. Mas vamos voltar à questão, né, do TRI, Titer Rate Yield, concentração final de produto, produtividade e rendimento. De novo, se eu quiser privilegiar a concentração final de produto, né, e vamos imaginar que aqui o meu produto de interesse são as próprias células, né? Exemplo, produção de levedura de panificação, né? Fermento Fleischmann, fermento Itaiquara, fermento Mauri, fermento Dona Benta. Todas essas empresas querem produzir levedura para vender. Então, o X, a concentração celular, é o produto destas empresas. O máximo de X é atingido em 8 horas, certo? Então, eu deveria interromper esse processo no instante 8 horas se eu tivesse somente preocupado com concentração celular. Por outro lado, vocês podem ver aqui embaixo, nessa tabela, né, esses dados vêm do Excel, vocês podem, inclusive, devem pegar nesses dados e calcular as produtividades e os rendimentos instante a instante, como eu fiz aqui, para verificar que, por exemplo, no instante 7 horas é o instante em que eu tenho o maior valor de produtividade, 0,59 gramas de massa seca de células por litro hora. Então, esse instante de 7 horas seria aquele no qual eu deveria interromper esse processo caso eu somente olhasse para a produtividade. E o rendimento, né, máximo de 0,492 gramas de massa seca de células por grama de substrato, né, na verdade isso é obtido por um ΔX sobre um ΔS, é obtido no instante 5 horas. Então, se eu simplesmente olhasse para rendimento, eu interromperia esse processo no instante 5 horas. Mas o fato é que, como eu discuti com vocês, a gente tem que achar o melhor compromisso, né, entre concentração final, produtividade e rendimento. Então, provavelmente, esse processo ele não vai ser interrompido às 5 horas, ou não deveria ser interrompido às 5 horas, nem às 7 horas, nem às 8 horas. Né? Seria em algum instante aí, intermediário que significasse um melhor compromisso entre esses três parâmetros de processo. Como é calculada a produtividade, né, de um bioprocesso? Se nós estamos interessados nas células, nós temos a produtividade em células, né? E como vocês veem aí na fórmula, Px é igual à concentração celular no instante t menos a concentração celular inicial, dividida pelo intervalo de tempo, t menos t0. Atenção, pessoal, sempre a referência vai ser o x0 e o t0. Tá? Não faz sentido calcular produtividade em intervalos de tempo pequenos ao longo do processo, porque aí nós estamos entrando mais na definição de velocidades. Qual é
a dimensão da produtividade. É massa dividido por volume e tempo, né? Por exemplo, gramas de X por litro hora. Se for um produto que nós estamos querendo produzir, né, e analisar, é análogo, né? Nós temos a produtividade em produto, que é igual à concentração de produto no instante t menos a concentração de produto no instante zero, dividido pelo intervalo t menos t0. Né? Então, sempre usando P0 e T0 como referência, ou seja, a concentração de produto e o instante no início do processo. Tá? Não usar intervalos pequenos aqui, senão a gente cai também numa velocidade de formação de produto, que é uma outra forma de enxergar o processo. Dimensões: massa por volume e tempo, por exemplo, gramas de produto por litro hora. E como é que nós calculamos o rendimento de um bioprocesso? Analogamente, nós podemos falar em um rendimento em células e um rendimento em produto. Né? O rendimento é sempre relativo àquilo que foi consumido de substrato. Nós temos dois tipos de rendimento, os rendimentos globais e os rendimentos instantâneos. Né? Vamos falar primeiro dos globais. Então, conforme vocês podem ver na fórmula, o rendimento em células global é definido como YX/S, né? Nós usamos essa letra Y porque vem do yield, em inglês, é um ΔX sobre um ΔS. E aqui realmente eu estou pegando o X final menos o X inicial, né? E dividindo pelo substrato, concentração substrato inicial menos a concentração final. Né? Eu faço essa inversão, quer dizer, X é final menos inicial e S é inicial menos final, para obter um valor positivo para o YX/S. Isso tem dimensões de massa de X por massa de S. Tá? Eu não posso cancelar essas duas massas, porque são massas diferentes. Por exemplo, grama de X por grama de S. O rendimento em produto global é análogo. Né? Nós chamamos de YP/S, vai ser um ΔP sobre um ΔS. Ou seja, P final menos P inicial, dividido por S inicial menos S final. Dimensões de massa por massa e, por exemplo, gramas de produto por gramas de substrato. Né? Poderia ser também quilogramas de produto por quilograma de substrato. Poderia até ser, por exemplo, moles de produto por moles de substrato, né? Se for conveniente. A questão é que sempre se deve apresentar as unidades para que fique claro para quem está lendo, né, do que se trata esse rendimento. Como vocês veem aqui, o rendimento não leva tempo em consideração, né? É diferente da produtividade. Ela sim leva o tempo em consideração, mas a produtividade não leva em consideração o substrato. Então vocês percebem, cada parâmetro tem um foco numa questão diferente do processo. Né? Por isso que é impossível nós maximizarmos todos os parâmetros simultaneamente e, portanto, nós teremos sempre que achar um bom compromisso entre esses diferentes parâmetros. E os rendimentos instantâneos, o que são? Os rendimentos instantâneos são definidos por essas fórmulas que vocês veem aí abaixo. Né? Quer dizer, em vez de um ΔX sobre um menos ΔS, eu vou usar um dx sobre um menos ds. Né? É como se eu estivesse diminuindo o intervalo até eu chegar no diferencial. Mesma coisa para o YPS instantâneo. Quer dizer, é um dp dividido por um menos ds. Então eu vou diminuindo o intervalo de ΔP, de ΔS, até chegar no diferencial. O rendimento instantâneo ele nos diz o que acontece num determinado instante do cultivo, né? Como é que esses valores estão se comportando em qualquer instante do cultivo. Então vocês percebem, isso é diferente do que você simplesmente pegar o valor inicial e o valor final, como é o caso do rendimento global. Isso pode ser interessante, por exemplo, se eu quiser comparar o que as células estão fazendo na fase lag com o que elas estão fazendo na fase exponencial, com o que elas estão fazendo na fase de redução de velocidade e assim por diante. Quer dizer, eu posso comparar esses rendimentos em diferentes fases do crescimento e ver como eles variam. O rendimento global ele vai ser, no final das contas, uma média de todos esses rendimentos instantâneos. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre como calcular esse rendimento instantâneo para as diferentes fases do crescimento, vamos apenas ver uma metodologia para se calcular o rendimento durante a fase exponencial de crescimento, tá? Que é o que nós vamos ver no slide a seguir. Para calcular o rendimento durante a fase exponencial de crescimento,
Em primeiro lugar, nós temos que identificar a duração da fase exponencial de crescimento. Então, para isso, como vocês veem aqui do lado esquerdo superior do slide, nós fazemos a transformação de x para ln de x, plotamos o ln de x em função do tempo, né, essa curva com quadrados vermelhos, e tentamos ajustar uma reta por regressão linear para os valores que se comportam, né, como uma reta. Então, em azul, vocês estão vendo os dados de x mesmo, a curva de crescimento, que se refere ao eixo vertical esquerdo, e nos quadrados vermelhos vocês estão vendo o ln de x, que se refere ao eixo vertical direito. Aqui já foram eliminados os pontos de ln de x que não se alinharam com essa reta. Então eu só deixei aqui, né, os pontos dos instantes 1 hora até 5 horas. Por quê? Porque o instante de 0 horas, por exemplo, e o instante de 6 horas, eu considerei que estão fora da fase exponencial. Bom, e nós vimos na aula passada também um equacionamento que demonstra que o coeficiente angular dessa reta, né, ou a inclinação da reta, corresponde ao valor de μ máxima, a velocidade específica de crescimento máxima, que aqui no caso vocês veem que é um 0,447 hora a menos 1. Então, uma vez identificada a duração da fase exponencial, né, nesse caso do instante 1 hora até 5 horas, eu vou para o passo seguinte, que é plotar a concentração celular em função da concentração de substrato, somente com pontos dentro da fase exponencial. Então, se eu plotar x contra s, como vocês estão vendo aqui no gráfico de baixo, vocês vão ver que eu obtenho pontos também bastante bem alinhados como uma reta. Esses 5 pontos aqui são exatamente os pontos correspondentes à fase exponencial, ou seja, os pontos que correspondem aos instantes de 1 hora até 5 horas. Não aparece o tempo aqui, mas esses valores de S e esses valores de X que foram usados para plotar nesse gráfico são somente os valores de 1 a 5 horas. Bom, e o coeficiente angular dessa reta, ou o valor absoluto, né, porque o coeficiente angular vai ser negativo, já que a reta está inclinada para o lado de dentro, vai corresponder exatamente ao yx/s durante a fase exponencial. Então vejam que nesse exemplo aqui, o yx/s exponencial vai ser igual a 0,538 gramas de célula por grama de substrato. Se nós quisermos calcular o yp/s exponencial, né, é o mesmo procedimento, só que nós vamos plotar p contra s, em vez de plotar x contra s. Nós plotamos p contra s, somente incluindo pontos na fase exponencial de crescimento, e com o valor absoluto do coeficiente angular, nós obtemos o yp/s exponencial. Um último comentário que é interessante nós fazermos aqui é o seguinte: existem diferentes tipos de produto gerados pelo metabolismo de células, né? E uma forma de separar esses diferentes produtos é pela forma com a qual eles são produzidos. Então, neste exemplo desse slide, vocês estão vendo do lado direito aquilo que nós chamamos de um metabólito primário. O que é um metabólito primário? Ele pode ser definido como um metabólito cuja geração é atrelada ao crescimento das células. Então vejam que nesse gráfico da direita, a curva vermelha, que é a curva de crescimento de células, ela vai bem paralela com a curva verde, que é a curva de formação de etanol. Esse é o caso da fermentação alcoólica. E, pelo estudo do metabolismo, a gente sabe que o crescimento da levedura em metabolismo fermentativo, ele está totalmente atrelado à formação de etanol. E é o caso aqui, então, desse gráfico da direita. Aqui faz sentido, a gente calcular o rendimento do jeito que nós estamos discutindo, ou estávamos discutindo nos slides anteriores. Em contraponto a isso, vejam o gráfico do lado esquerdo, que é o caso da formação de um antibiótico. O antibiótico ele é um exemplo de um metabólito secundário. O que é o metabólito secundário? Ele pode ser definido como aquele metabólito cuja formação não está atrelada ao crescimento das células. Então vejam que a curva vermelha, que é a curva de crescimento,
ela não segue paralela à curva verde, que é a curva de formação da penicilina, né, o antibiótico aqui nesse exemplo. Basicamente, a formação de penicilina começa praticamente quando o crescimento celular termina, né, ou talvez quando as células já saíram da fase exponencial de crescimento. Então, para esse tipo de metabólito aqui, secundário, não faz muito sentido calcular os rendimentos da forma como nós estávamos discutindo nos slides anteriores. Então, toda essa discussão que nós fizemos vale principalmente para metabólitos primários, tá? Que é o caso aqui do exemplo do gráfico da direita, em que a curva de formação de produto acompanha a curva de formação de células. Um outro aspecto interessante que vocês veem nesses dois gráficos é que a curva de açúcar, né, que é o substrato nesse caso, ela é quase um espelho da curva de crescimento, né? Se vocês pegarem a curva vermelha, que é a curva de células, e jogarem ela para cima, né, inverterem para cima, vocês veem que ela basicamente acompanha a curva de consumo de substrato. Então existe essa relação também entre o consumo do substrato e a formação de células, sempre que nós estivermos acompanhando o substrato, que vai ser o substrato limitante quando as células saírem da fase exponencial de crescimento. E aí, pessoal, gostaram desse formato de aula? Não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo e de se inscreverem no nosso canal para serem avisados dos próximos vídeos. Até a próxima!